com as desculpas para não procurar o Sebrae. É empreendedor? Ligue, mande um zap. Vá ao Sebrae ou ele vai até você. Ah, e tem tudo no portal. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Olá, como vai você? Estamos aqui para mais uma live da programação do 7º Congresso Pacto pelo Brasil. É uma satisfação estar aqui falando novamente com você e quero apresentar hoje, porque o bate-papo hoje é com Rodrigo Viana. Olá, Rodrigo, como vai? Olá, Rony, tudo bem? E os Tudo demais aí, certo? espectadores. Bom dia a todos. Olá, então, o Rodrigo Viana é gestor de projetos no Sebrae Paraná. E ele veio bater um papo com a gente sobre 2 programas muito especiais que o Sebrae trabalha e que nós trouxemos aqui na programação digital do 7º Pacto pelo Brasil, e teremos aí uma continuidade com a presença maciça aqui do Sebrae nos dias 21, 22 e 23 de agosto, onde estaremos realizando, então, a etapa presencial do nosso congresso. Rodrigo vai contar para a gente sobre desenvolvimento regional, desenvolvimento de territórios, que é um programa muito forte do Sebrae em todo o Brasil, e também vai falar sobre o outro programa Cidade Empreendedora, e temos uma novidade, né, que ele vai contar no final. Rodrigo, conta para a gente um pouquinho o que é o Programa de Desenvolvimento de Territórios, o que tem sido feito aí Brasil afora? Isso, Rony. Primeiramente, assim, dizer que agradecer aí a oportunidade de conversar com vocês do Observatório Social, né? Uma instituição tão valorosa e importante aí, né, para o nosso Brasil. Obrigada. E o Sebrae, ele vem trabalhando com essa pauta do desenvolvimento local praticamente desde o início da sua história, né? Então, a microempresa, é importante a gente trazer alguns dados. 99% das empresas do Brasil são microempresas. Uhum. Então, o que isso já nos denota, né? Que a gente precisa ter políticas públicas para esse processo, para que a gente desenvolva os municípios, que também a gente conhece, são na maioria deles, de menor porte, muito dependentes dessa economia da micro e pequena empresa. E isso faz com que o Sebrae mergulhe nesse universo lá do desenvolvimento local, né? Lógico que quanto mais autossuficiente a cidade, não que a gente não seja importante, mas quanto mais insuficiente ela é, mais o Sebrae é relevante naquilo que ele faz, né? E ainda sobre aspectos conceituais, que eu acho que é importante, né? Porque o programa ele é um desdobramento de algo que está maior por trás, né? Então, a gente fala muito aqui, é uma linguagem um pouco rebuscada, mas a gente vai detalhando, assim, sobre o desenvolvimento endógeno e o desenvolvimento exógeno, né? Sim. Então, você já deve ter ouvido falar. Então, o desenvolvimento exógeno é aquele que você espera que venha um investimento de fora, seja uma infraestrutura, uma ponte, é uma estrada, é uma grande empresa que vai se instalar no município. Mas a gente sabe que exógeno, né? O que vem de fora. Isso, ele vem de fora. Então, o que acontece? A gente sabe que dos nossos mais de 5.600 municípios, nem todos vão ter investimentos vindos de fora. Alguns conseguirão, outros não. Então, não é o que é o melhor e o pior, né? São situações que vão gerar desenvolvimento. E na nossa base conceitual, a gente trabalha com o desenvolvimento endógeno, né? Então, pegar aquelas riquezas, né? A gente enxerga como riquezas que estão ali, são ativos que tem, né? E se alguém falar, não, mas não tem ativo, não, eu já discordo, né? As próprias pessoas já são
um ativo. O que a gente precisa é ter métodos e criar maneiras de organizar, né, essa rede, esse tecido social, para que aquilo vire uma comunidade mais independente, né? A gente fala muito, Perfeito. a gente fala muito de, Desculpa cortar falar, você, Rony. Rodrigo. Fique à vontade. É que eu já acompanhei alguns trabalhos, né, do Sebrae, especialmente no Paraná, né, e a gente percebe muito isso, né, do endógeno, tirar o capital que existe, né, dentro da cidade, do território, né, trazer à tona, né, esse capital, fazer o desenvolvimento de dentro para fora, né, valorizar as potencialidades, ver a vocação do município, né, eu acho que Isso é mesmo. por aí. É isso mesmo. Então, uma coisa, a gente usa um termo muito, capital social, e tem algumas definições, né, para capital social. Uma que eu gosto, que é a capacidade que a comunidade tem de se organizar para resolver os seus próprios problemas. O que é isso? Eu não espero que alguém de fora venha resolver meu problema. Aquela comunidade, ela se organiza e resolve os seus próprios problemas. Então, dando um exemplo, ainda não chegando nas empresas, né, mas dando um exemplo também que eu acho interessante, né? Então, a gente tem agora numa projeção um aumento, né, da questão da média de idade aí do brasileiro, né? Então, você vai ter que se criar uma série de políticas públicas aí, já com esse olhar. E a gente tem, assim, demandas da sociedade, por exemplo, das crianças que às vezes estão meio período e não tem o que fazer, né? Você não pode ter um projeto, e isso não é um ativo, toda a sabedoria aqui das pessoas que têm mais idade, as crianças que o pai e a mãe precisam trabalhar e criar ambientes, né? Fora toda a sensibilidade, né, que eles têm para lidar com as crianças e não criar projetos que possam fazer isso. O que eu estou querendo dizer, né, ainda no aspecto conceitual, a gente tem ativos. O que a gente tem que saber é criar, enxergar essas demandas, né, esses dados e criar projetos. E no universo das pequenas empresas não é muito diferente, né, Rony? Então, elas, faça chuva ou faça sol, a microempresa ela está instalada lá no município. Tá lá o salão de cabeleireiro, batalhando, né? Tá lá a barbearia, tá lá a lanchonete, tá lá a academia, seja o que for, a gente sempre tem aquele conjunto de empresas e eles vivem daquilo, eles estão lá. Então, é importante e é aquilo que gera arrecadação, é aquilo que gera a economia daquele pequeno município, né? Então, é isso que a gente visa dentro desses programas que nós temos, potencializar. Tá ok? Parabéns, excelente, é muito bom ver sendo trabalhado esse propósito, né, de tornar autossuficiente aquela população, né, que aquele território se desenvolva a partir do seu capital, né, desenvolva a partir da sua expertise, a partir dos seus ativos, né, muito legal isso, é tudo que a gente sonha, né? A autonomia, a autossuficiência, né? Me conte, Rodrigo, como é que se conecta esse programa com o Cidade Empreendedora? Isso. Aí ele tem eu posso dizer assim que tem uma data de nascimento, o processo um pouco mais organizado e regulamentado. Então, assim, desde a Constituição, já tem um artigo lá, 173, que cita o tratamento diferenciado e favorecido às micro e pequenas empresas, visando esse aspecto de equidade, né? Exatamente. Das pequenas empresas. Mas você precisava regulamentar isso, né? E isso acontece, né? A gente tem um marco legal, o Estatuto da Micro e Pequena Empresa, também conhecida como Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas, que é a Lei 123 de 2006. E essa lei, ela de fato, ela traz algumas situações em seus capítulos que tem um direcionamento ligado ao desenvolvimento, né? Então ela fala de dar acesso a crédito às
pequenas empresas, dar acesso à justiça, dar acesso à inovação, dar acesso a mercados para as pequenas empresas. Fala do associativismo, né? Aquilo que a gente fala, você só é pequeno se você estiver sozinho, mas se esse universo de microempresas se organizar, elas começam a ter representatividade. E as outras coisas que eu citei anteriormente também vêm a ser organicamente, elas vão acontecer. A lei fala também sobre a educação empreendedora, né? Sobre todo esse universo de uma cultura empreendedora. Então é uma lei que fez toda a diferença. Mas o que acontece, né? Qual que era o receio do Sebrae na época? A gente tem uma máxima no Brasil que a gente diz que algumas leis não pegam no Brasil. E a gente falava assim, essa lei tem que pegar, porque o Sebrae é o agente das micro e pequenas empresas. Então foi voltado todo um recurso, uma estratégia, um esforço para que a lei pegasse. Então, na primeira fase, a gente foi aos municípios para que eles recepcionassem a lei, né? Olha, vocês precisam recepcionar a lei, a gente precisa fazer a discussão e respeitar a particularidade do município, mas vamos mesmo que seja uma lei complementar, é importante que o município se adapte a ela dentro da sua realidade. Então a gente fez todo regulamente, né, Rodrigo? Os observatórios sociais trabalharam bastante nisso à época, né? Insistindo com as suas prefeituras, né, solicitando e apoiando para que fosse regulamentada, né, a 1, 2, 3 em cada município. Perfeito. O Observatório Social, todos os nossos parceiros, a Associação dos Municípios, Fórum Estadual de Micro e Pequenas Empresas, o Governo do Estado, um esforço para ter. Aí, isso é um ciclo, né? Quando vem um próximo ciclo, a gente é metódico aqui no Sebrae, né? E isso é bom. E que a gente pensou assim, não, a gente precisa agora, de fato, sair dessa fase de uma implantação, que a gente chamou para uma fase de implementação. Como é que a gente cria, de fato, um método que a lei vai sair do papel? Né? A gente precisa que a lei saia do papel. E a gente denominou, na época, de cidade empreendedora. Isso nasceu no Paraná e hoje é uma metodologia nacionalizada, mas ela nasceu no Paraná. Lógico, cada estado com suas particularidades, né? Mas ela nasceu na época no Paraná. Então a gente criou um método que a gente faz até hoje um diagnóstico de como está a implementação da Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas, né? Então, perguntas relacionadas àqueles capítulos da lei, né, um questionário no qual a gente tem um radar, um diagnóstico. Opa, como é que está a lei? E a partir daí, para a gente criar um plano de ação para que aquilo aconteça. E de lá para cá, né, ano passado a Lei Geral fez 15 anos, o Cidade Empreendedora já está aí, entrou no seu quarto ciclo aí. A gente sempre, o ciclo a gente considera as gestões, né, dos prefeitos, então a gente fecha uma parceria com a gestão para fazer esse trabalho. Então, o que eu diria de uma forma simples? O Cidade Empreendedora, ele nasceu para tirar a lei geral do papel. Mas, óbvio que, na medida que você se envolve lá no município, você entra em outras pautas do desenvolvimento também. Sem dúvida, né? Que é muito bom. Faz parte. Uma coisa puxa a outra, né, Rodrigo? Rodrigo, eu vou pedir para você segurar um pouquinho aí a novidade para a gente assistir o vídeo que você trouxe, né? Vou pedir para a produção colocar, aí a gente finaliza com a novidade que você vai trazer para nós. Bacana. Oi, sabe o que está pipocando por aqui? O Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora. As inscrições começam em agosto. Recado pro meu prefeito, então. Não perca, vai ser um estouro. 12º Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora. Um grande orgulho para as lideranças locais e para o seu município. Então, prefeito, não se esqueça de inscrever o nosso município, hein? Tenho certeza de que vamos ganhar. É mamão com açúcar.
Desde 2001, o prêmio já recebeu mais de 11 mil inscrições e premiou mais de 1.000 práticas que serviram de exemplo para todo o Brasil e que deram orgulho para toda a população. Eu sempre tenho ideias inovadoras e surpreendentes, mas o meu prefeito também teve algumas e vocês vão vê-las no Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora. Maior orgulho, hein? São até 10 categorias para você mostrar todas as inovações e transformações que você promoveu aí no seu município. Fique atento a todas elas. Encomenda para a senhora, dona prefeita. A senhora não pediu nada? Eu sei, quem pediu foi a população. Pediram para a senhora não esquecer de se inscrever no Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora. Até logo. São mais de 20 anos de história premiando práticas que contribuíram para um ambiente favorável ao desenvolvimento dos pequenos negócios no seu município. Então, prefeita, você sabe qual vai ser a maior atração turística aí da sua cidade, né? O diploma do Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora. Vai fazer fila de gente para ver. Acredite. Ei, gente! Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora, promovendo as inovações municipais que fazem o Brasil crescer. Inscrições a partir de agosto de 2023. Consulte o site do prêmio ou o Sebrae mais próximo de você. Olha aí, Rodrigo, que vídeo lindo, né? Eu não tinha assistido ainda, ficou muito bom mesmo. E então, antes da gente finalizar a nossa live aqui, conte um pouco para a gente deste prêmio, né? Que antes ele tinha outro nome, não tinha? Até o ano passado? Isso. O prêmio, ele está na sua 12ª edição, né? Então... mas ele tinha um nome de Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor. E aí ele passa a ser Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora. É sutil, mas ele faz muita diferença na questão do engajamento dos demais gestores públicos da prefeitura, né? Então eu vou falar um pouquinho das categorias do prêmio, tem no vídeo, mas contar um pouquinho das categorias, que acho que é legal, que você amplia, né? E que a gente quer que todo aquele servidor da prefeitura tenha orgulho dos seus projetos, né? Tenha orgulho do prêmio. E às vezes, quando ficava no nome do prefeito, ficava uma coisa, às vezes, um pouco restrita, né? Então, houve essa alteração aí, respondendo a sua pergunta. Então é um prêmio que isso, ele visa reconhecer essas iniciativas para os pequenos negócios, para o desenvolvimento dos pequenos negócios, do desenvolvimento local, a competitividade dos pequenos negócios, né? Tudo isso que a gente abordou aqui conceitualmente, o prêmio vai acabar sendo uma consequência disso, né? E qual que é a vantagem? Lógico, não é tudo, poucos irão ganhar, mas só o fato da participação do prêmio, todos os aspectos de parâmetro que o prêmio dá, né, sobre como deve ser contada uma política pública do município, nós temos relatos assim de que muitos assim entendem como até um processo de quase gestão da qualidade para melhoria daqueles projetos que eles têm nos municípios, projetos, programas, iniciativas. E uma outra coisa que eu acho interessante nesse universo, né, de você entrar numa rede, né, aqui é como assim, puxa, eu quero fazer um projeto aí de compras públicas, né, de acesso a mercados, né, algo que o Observatório trabalha muito, né, conhece muito esse universo aí de licitações, etc. A gente tem todo o histórico de campeões no portal de todas as edições. Então, puxa, por falta de ideia, entre no portal. Porque o portal, assim, minimamente, assim, só da última edição a gente tem 27 casos de sucesso, né? Porque são 27 OFs, 27 casos de sucesso de categoria para inspirar. Lógico, você tem que pegar aquilo e se adaptar, mas assim, tem muita inspiração lá, e a ideia é essa, é sempre socializar, né, não é fechar, é que todos tenham o máximo de acesso, porque o que a gente quer mesmo são as melhores políticas aí para o desenvolvimento local e dos pequenos negócios. Então esse é o prêmio. E o que um histórico, né? O Paraná tem um histórico muito bacana assim no prêmio. A gente
nessas 11 edições que passaram, alguns municípios que já ganharam, né? Guarapuava, Santa Helena, Munhoz de Melo, Cascavel, Bom Sucesso do Sul, Laranjeiras do Sul, Ponta Grossa, Carlópolis, Jacarezinho 2 vezes e Jacarezinho com uma questão importante, porque é só um município que se inscreve, mas Jacarezinho ganhou um prêmio junto com outros municípios numa categoria que é a governança em rede. Então, o Norte Pioneiro do Paraná foi o campeão nacional nessa categoria, com um projeto chamado Sistema Regional de Inovação. Ou seja, um território... Bacana. Então, a gente trabalha muito mais a comunidade do que o âmbito local. A gente expande para o âmbito territorial, e um território que historicamente muito deprimido, né? No estado, baixo dinamismo econômico, e que dentre suas iniciativas, né, sempre com um olhar muito de associativismo e cooperativismo, também tem um viés hoje de inovação. Então, e quem conhece lá sabe que hoje eles têm cafés especiais, trabalham muito com produtos de origem, né, que são aquelas de identidade geográfica. Então, encontraram um caminho de desenvolvimento por meio do desenvolvimento endógeno. Então, o que quer dizer? Dá para fazer, né? Agora, o processo de desenvolvimento, ele não é do dia para a noite, né? Não é com uma varinha de condão, as coisas elas são... Ele é do médio para o longo prazo, né? Isso é o importante do entendimento do gestor público, estendendo para todas as lideranças das localidades. Bom, Rodrigo, eu queria que você deixasse aqui um pontinho, né? De quero mais, né? Então, Rodrigo, queria te pedir para deixar esse gostinho de quero mais, né, nos nossos espectadores aqui, e que você deixasse o site do Sebrae, né, o endereço, para o pessoal pesquisar, conhecer um pouco mais e se inspirar, né, em tantas iniciativas bacanas que têm acontecido aí ao longo desses anos nas nossas prefeituras. Bacana. As inscrições começaram agora no dia 15 de agosto, vão até dia 30 de novembro, né? E o site é www.prefeituraempreendedora.sebrae.com.br. Então, tudo isso que eu contei está lá, desde o link de inscrição, todas essas histórias de sucesso do prêmio, outras informações também relativas ao Sebrae, como você disse, para deixar um gostinho de quero mais para entrar, porque tem muita coisa bacana acontecendo aí no Brasilzão, né? A gente tem que parar de também ser aquele brasileiro que só critica o país, porque a gente tem muita coisa boa acontecendo e a gente tem que dar o reforço positivo, né, naquilo que é bom. Exatamente, Rodrigo, é bem a nossa proposta, né, do Observatório Social do Brasil para o Pacto pelo Brasil, né, do nosso congresso, que é mostrar tudo que é de bom sendo feito, né, tanto na iniciativa privada, quanto no setor público, na sociedade organizada, né, nas instituições, nas academias, né, nas universidades, porque de mazelas, né, a gente vê todo dia aí, né, nos noticiários, mas a gente quase não vê as coisas boas, e são muitas, né? Mesmo do prêmio do ano passado, né, do Prefeito Empreendedor, a gente teve a oportunidade de trazer para a etapa digital do Pacto, né, 3 prefeituras que se apresentaram. Agora, na etapa presencial, a gente vai ter mais prefeituras, então é muito importante, né, para a população brasileira e para os políticos, para os empresários, né, saberem que existem boas iniciativas, que existem coisas importantes sendo feitas e que possam se inspirar, né, para reproduzir essas ideias. Eu fico muito agradecida, Rodrigo, pela oportunidade desse nosso bate-papo, de dar a conhecer um pouco mais do que o Sebrae tem feito, né? Não só pela micro e pequena empresa, mas também pelo desenvolvimento regional, pelo desenvolvimento das cidades, né?
inspiração às prefeituras para empreenderem, né, para facilitarem o empreendedorismo nas suas cidades. Muito agradecida, Rodrigo. Vai para as suas considerações finais. Rony, eu que agradeço. Eu acho que uma consideração final é que a gente tem muita aderência, né? Os projetos aí, programas, iniciativas do Sebrae com o Observatório e outros parceiros, né? Eu acho que é isso. A gente tem que unir esforços, a gente tem que conversar, tem que conhecer o que todos estão falando, e é muito valorosa a iniciativa de vocês aí do Congresso e todo esse conjunto de ações que vocês estão fazendo para a gente compartilhar essas coisas boas aí que estão acontecendo aí, falando um pouco do Paraná, que é onde eu estou, mas Brasil afora, programa Cidade Empreendedora, agora o prêmio que reconhece e tantas outras coisas aí que têm acontecido. Muito bem, obrigada. Então, nos vemos no Pacto Presencial, no Centro de Eventos da FIEP, aqui em Curitiba, 21, 22, 23 de agosto. Até mais. Tchau para você. Acabe com as desculpas para não procurar o Sebrae. É empreendedor? Ligue, mande um zap, vá ao Sebrae ou ele vai até você. Ah, e tem tudo no portal. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro.